eu sou a mais nova de 5 irmãos. E meus irmãos, eles começaram a frequentar a escola antes que eu tivesse idade para frequentar. Então, o meu sonho era ir para a escola igual os meus irmãos. Quando eu faço 6 anos, finalmente, meus pais conseguem uma bolsa de estudo para eu fazer a pré-escola em uma escola particular. Mas a lembrança que eu tenho mais marcante desse meu primeiro ano escolar foi o ensaio de festa junina. Os meus colegas da mesma idade que eu não quiseram ser meu par para dançar, porque eu tinha o cabelo de palha de aço. Gente, eu tinha 6 anos. Meu segundo ano escolar, já numa escola pública, a lembrança mais marcante que eu tenho é de uma professora me dizendo: você vai apanhar muito da vida. Gente da sua cor não pode ser tão atrevida. Tudo isso porque eu disse para ela que ela tinha escrito meu nome errado. Meu nome é Érica e ela escreveu com K maiúsculo ao invés de escrever com K minúsculo. Eu sou Érica Benigna, mãe do Sávio e da Ana Sofia, professora de educação básica, militante do movimento negro, de Governador Valadares, Minas Gerais. Falando em Governador Valadares, nós temos aqui a LED da Ibituruna. Sensação gostosa, né, gente? Quando a gente volta de alguma viagem e avista a Ibituruna. Ai, cheguei na minha cidade. Bom, mas por causa da cor da minha pele e dos meus traços negroides, desde muito cedo eu entendi que o meu corpo de mulher negra, ele transita por todos os territórios com preconcepções, discriminações e opressões. Aos 20 anos, eu sou mãe solo. Aos 22, eu começo a trabalhar numa biblioteca de uma universidade da cidade. E por causa disso, eu consigo fazer licenciatura em História, levando o meu filho quase todos os dias para a faculdade, porque eu não tinha com quem deixá-lo no horário da faculdade. Mas no ano que eu termino a faculdade, eu passo em 2 concursos públicos, um na área de administrativa e outro para professora de educação básica. Entretanto, com o nascimento da Ana Sofia, que é a minha segunda filha, eu exonero do cargo administrativo e fico no lugar que realmente eu me sinto realizada, na sala de aula. Apesar das minhas vivências de opressão de gênero e raça, sendo agora mãe de 2 filhos negros, convivendo no ambiente escolar com essas opressões, com outras crianças e adolescentes negras, baseada na lei que obriga as escolas de educação básica a trabalhar a história e a cultura afro-brasileira, eu vou me envolvendo cada vez mais nessas discussões raciais e me tornando cada dia mais negra. E aí, no ano de 2015, eu encontro outras mulheres em outros espaços que eu sou convidada também para participar dessas discussões raciais. E aí, em 2015, nós fundamos um coletivo, o coletivo Abaiomi. O coletivo Abaiomi recebe esse nome por causa da Ana Afro, já falecida. Ana Afro escolhe esse nome Abaiomi em homenagem
a boneca Abayomi. Essa boneca é um símbolo de resistência das mulheres negras. Mesmo sem nenhuma comprovação histórica que essa boneca de fato existiu nos navios negreiros, a gente utiliza as oficinas de boneca Abayomi para conversarmos sobre nossa identidade, sobre a cultura do nosso povo. Essa é a boneca Abayomi que nós fazemos nos espaços educacionais de uma forma geral. Eu quero ressaltar aqui que o coletivo Abayomi, além de um lugar de sistematizarmos a nossa atuação, as nossas ações, é um lugar também para nos ampararmos, nos acolhermos. Nós vivemos numa sociedade extremamente racista e sexista e, por isso, nós precisamos, no nosso cotidiano, de nos unirmos coletivamente. É uma necessidade histórica de nos organizarmos coletivamente. E para manter a participação, manter as ações do coletivo, a gente conta com o nosso próprio recurso. Nós pagamos os nossos transportes, roupas de apresentação e qualquer outra despesa que nós tivemos. Eu acho que é importante ressaltar isso para que todo mundo entenda que nós estamos no coletivo por uma causa. Nós lutamos diariamente, de forma individual e coletiva, por uma sociedade menos racista e menos sexista. A participação no coletivo é importante para a gente porque nós estamos irmanadas em conexão com a nossa ancestralidade. Um fato interessante foi que em 2019 eu fui para a Itália. E aí eu andando em alguns lugares, eu via outras pessoas negras gritando: prima, prima, irmã, qual que é a sua origem? Eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, mas mais uma vez a cor da minha pele estava promovendo o encontro identitário. Eu estava ali encontrando com os meus iguais em um país que eu nunca tinha ido. Como eu já disse, eu sou uma mulher negra, periférica, filha de pai analfabeto. Minha mãe tem ensino fundamental incompleta, passando pelo percurso de ser mãe solo aos 20 anos. E por que eu ressalto todos esses marcadores sociais? Para que vocês entendam que todos esses marcadores sociais são barreiras para que a gente tenha acesso a direitos básicos, como educação, saúde, saneamento básico, entre outros. Mesmo assim, com esses marcadores, com poucas expectativas, eu resolvo ficar na minha cidade. Eu poderia fazer como duas irmãs e um irmão que migraram para os Estados Unidos, para a Europa, tantos amigos, mas eu decidi ficar, apesar das poucas expectativas, em função de todos esses marcadores sociais. E com muitos enfrentamentos, com muitas resistências, eu vou alcançando os meus projetos de vida. Eu passo em 4 concursos públicos, hoje eu sou funcionária de 2 escolas. O meu filho, ele está fazendo história numa universidade federal e a minha mais nova conquista é o título acadêmico de mestre em gestão integrada de território. Eu faço o processo seletivo do mestrado muito em função do incentivo de uma professora lá da graduação, que muitas vezes ficava com meu filho para eu poder fazer a prova. Mas eu só permaneço no mestrado por causa do apoio das minhas orientadoras, porque além de passar no mestrado, permanecer e concluir é uma outra etapa muito difícil para a nossa população negra. E eu fico porque as minhas orientadoras, além de orientadoras, elas fazem o papel de rede de apoio para que eu consiga terminar. Então, muitos amigos, amigas, familiares, o coletivo Abayomi, tantas outras mulheres fizeram mestrado comigo.
Sem uma rede de apoio, era impossível chegar, permanecer ou concluir. Dentro dos saberes do povo negro, os meus saberes ancestrais, uma pessoa só é uma pessoa por causa de outra pessoa. Ubuntu. A minha dissertação tem o título Cansada, muito cansada. Opressões interseccionais de gênero e raça de adolescentes negras na educação básica. A minha dissertação é uma denúncia, pois elas mostram que essas adolescentes negras, elas sofrem opressões de raça e gênero, não só na escola, mas em todos os territórios que elas transitam. Seja no shopping, no supermercado, na relação com a polícia, nas lojas, nos bairros que elas vivem e também dentro da escola. Dentro do TEDx, a base do voo, eu quero dizer que os meus projetos de vida são sempre marcados com muitas turbulências, seja por causa de questões pessoais, ou seja por causa do racismo que estrutura a nossa sociedade. Mas eu tive uma rede de apoio, eu tive mulheres que muitas vezes funcionavam como turbinas para impulsionar os meus voos. Ora, como despachantes operacionais, me ajudando a organizar esses voos. Ora, como torre de controle. Ora, como caixa preta, ouvindo as minhas angústias e guardando o meu segredo. Essas são algumas das mulheres que fazem parte da minha rede de apoio. Obrigada.